Graça e paz, meu irmão, minha irmã, da parte de Cristo Jesus. Somos bem-vindos uma vez mais à presença do Deus Todo-Poderoso neste dia que Ele fez, no qual tanto nos alegramos. Este 24º domingo do tempo comum, o segundo domingo do mês de aniversário da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Copacabana, que celebra ao longo deste mês de setembro 107 anos de vida organizada, 107 anos de bênçãos para contar. E nós, na presença do Deus Altíssimo, em espírito e em verdade, lhe tributamos toda a adoração e todo o louvor que lhes são devidos. Vamos cantar um cântico de alegria. Convido você a entoarmos juntos o cântico de número 42 do Inário Novo Cântico. Cantemos o grande amor de Deus, sob a direção da nossa querida maestrina Helen Heisley, com acompanhamento da nossa amada irmã, a pianista e organista Gisele Santana. Cantemos! Neste espírito de alegria, de adoração e louvor ao Deus vivo, convido você a fecharmos os olhos e a elevarmos o coração ao alto em oração. Senhor Deus, Pai bendito, em Tua presença nos vemos reunidos uma vez mais no mover do Espírito Santo e em nome de Jesus, tomando parte nesta celebração que é Tua, o culto do Senhor. Culto que só a Ti pertence, que só a Ti é devido,
que somente a Ti nós tributamos. Cantamos-Te a glória, declaramos as Tuas maravilhas, evocamos a memória dos Teus feitos portentosos, dos Teus atos de justiça, da salvação, que de Ti graciosamente recebemos na pessoa do Teu Filho amado Jesus e no agir do Espírito Santo que é Teu. Recebe, Senhor, toda a nossa gratidão, pois és tremendo, és benigno, és misericordioso e salvador. Recebe a adoração e o louvor que ora ensejamos a Ti, pois a Ti elevamos as nossas orações no nome santo do Cristo, Teu Filho Jesus, nosso Salvador bendito. Amém, Senhor. Convido você onde está, se puder fazê-lo, a abrirmos juntos as nossas Bíblias no Antigo Testamento para a leitura do Salmo deste domingo, o Salmo de número 114, Salmo indicado pelo lecionário cristão para este 24º domingo do tempo comum. Estamos abrindo juntos as nossas Bíblias no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo de número 114, cuja leitura fazemos agora. Assim nos fala o salmista, assim nos fala a palavra do Senhor. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O salmo que lemos nos fala do agir de Deus na história do povo de Israel, figura do agir de Deus na história das nossas próprias vidas, pois o mesmo Deus Salvador que foi com Israel outrora é conosco, hoje e sempre, pois é fiel. Esta palavra nos encoraja à fé, a nos entregarmos aos cuidados do Deus providente, misericordioso e perdoador. Estamos adentrando um tempo de contrição, um tempo de recolhimento, em que no íntimo dos nossos corações e no silêncio, colocaremos perante o Senhor a confissão dos nossos pecados. Receberemos dele renovada graça e perdão. Apresentaremos a Ele ainda os nossos motivos de súplica e intercessão e o faremos na certeza da sua resposta. Se você puder, onde está, dobre os joelhos e poste-se assim perante o Deus vivo. Senhor Deus, Pai bendito, é por obra da Tua graça que somos aceitos em Tua presença. Dobramos os nossos joelhos, nos quedamos contritos aos Teus pés, apresentamos-Te a confissão de nossas faltas e o fazemos clamando-Te pela Tua misericórdia em o nome de Jesus. Ah, Senhor, és benigno, misericordioso, perdoador, e o Teu Espírito atesta aos nossos corações, dando-nos certeza do Teu favor para conosco. Recebemos de Ti o renovo em nossas vidas, e lavados no sangue do Cordeiro, somos purificados de toda mancha, feitos mais alvos que a alva neve.
e habilitados por Ti mesmo, mediante o Teu agir nos nossos corações, para toda sorte de boa obra, consoante a Tua vontade para as nossas vidas. Por tudo isto, Senhor, Te somos infinitamente gratos. E rogamos-Te que continues conosco, dando-nos direção segura à caminhada, para que perseveremos por veredas de justiça, por amor do Teu nome, sendo conduzidos pela Tua boa mão até o dia final, até a plenitude da graça que nos aguarda no porvir. Derrama o Teu favor, ó Deus, não apenas sobre nós, mas também sobre nossos queridos todos, familiares, amigos, companheiros de caminhada, todos aqueles que nos são caros ao coração e que neste momento, em pensamento, elevamos a Ti em oração. Derrama sobre nós a Tua bênção e assim Te glorificaremos, não apenas de palavra, mas com a inteireza de nossas vidas postas no Teu altar, para a glória do Teu nome, para o serviço ao reino que é Teu, para a bênção de muitos. Esta é a nossa prece, feita no nome santo do Cristo Jesus, o Teu Filho, o nosso Salvador bendito. Amém, Senhor. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Este é o tema da obra de Félix Mendelssohn Bartholdy, compositor do século XIX, e que será entoada agora nos lábios do coro Aidéa Moraes, sob a direção geral da nossa querida maestrina e soprano Helen Heisley, com o acompanhamento primoroso da nossa amada organista e pianista Gisele Santana e ainda a cuidadosa edição em vídeo do nosso querido Daniel Schmidt. Ouçamos o canto do coro e deixemos que esta mensagem venha fazer morada e ecoar dentro dos nossos corações. ...107 anos de vida organizada, 107 anos de bênçãos para contar e pelas quais agradecer a Deus. É isto que fazemos agora no ato do ofertório.
momento litúrgico que em nossa tradição é ensejo para expressarmos o nosso reconhecimento por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas e ainda nossa fidelidade no compromisso de sustento à causa do seu reino. Estamos participando deste ato nestes tempos de pandemia e isolamento social através dos meios eletrônicos e digitais. Nesta hora, na tela do seu monitor, você encontra os dados da conta corrente da nossa igreja, para que com toda a segurança tome parte neste momento junto conosco. Havendo alguma dificuldade no encaminhamento do seu depósito, da sua transferência, a Secretaria da Igreja está às ordens para ajudar você e viabilizar este processo. Vamos orar e vamos consagrar a Deus os dízimos e as ofertas encaminhados aos cuidados da igreja. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai bendito, tudo vem de Ti, e tão somente do que é Teu te damos. Nos dízimos e ofertas encaminhados aos cuidados da igreja estão a expressão de nossa gratidão e de nosso compromisso de participarmos juntos desta obra para a qual nos chamaste e que não pertence a homens, mas é do Senhor Jesus Cristo. Rogamos-te, Senhor, que consagres estes recursos para que nas tuas mãos venham a multiplicar-se, a prosperar e produzir os efeitos que estão nos intentos do teu coração. Que se cumpra a tua vontade e que a tua obra continue a ser realizada aqui onde nos puseste. Esta é a nossa oração, feita com fé e no nome santo de Jesus, o Salvador bendito. Amém, Senhor. Neste mesmo espírito de dedicação e de gratidão ao Deus da nossa salvação, cantamos mais uma vez o cântico de número 56 do Inário Novo Cântico, Ações de Graças, sob a direção da maestrina Helen Heiser e o acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana. Cantemos com corações alegres e agradecidos a Deus. Mês de aniversário. Aniversário é ocasião para estarmos revendo gente querida que vem somar-se a nós na nossa festa e tomar parte conosco nesta nossa alegria. Domingo passado recebemos como pregador especialmente convidado o reverendo Marcelo Elisiário Vidal, pastor da Igreja Presbiteriana da Muda Usina, primeiro secretário do Presbitério do Rio de Janeiro. E hoje, com igual entusiasmo, recebemos o reverendo Miguel Marques
Carlos Rodrigues, que já foi pastor nesta igreja em 3 oportunidades. Primeiro como pastor auxiliar durante o pastorado do reverendo Geraldo Nunes Azevedo e depois em 2 outras oportunidades como pastor efetivo designado para esta igreja. Temos o gosto de rever este ministro que ocupa um espaço tão especial dentro dos nossos corações, ouvindo com vivo interesse a mensagem que ele nos traz da parte do bom Deus. Ouçamos a voz do ministro, pois é palavra do Senhor para os nossos corações. Meus irmãos, é uma alegria muito grande estar com a igreja nesta manhã. Por isso, quero agradecer ao pastor da igreja, o reverendo José Mirabô, pela distinção do convite que me fez. E assim me integro às celebrações dos 107 anos de vida organizada desta igreja. E trazer à meditação de todos uma ligeira reflexão bíblica e pastoral. E para isso, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28, e acompanhar comigo a leitura que faço dos versículos 10 e 11. Eu estou esperando que você encontre o texto e vale a pena acompanhar a leitura que faço agora e mantenha a sua Bíblia aberta para que possamos prosseguir nessa meditação. Livro de Gênesis, capítulo 28, versos 10 e 11. Acompanhe a leitura que faço. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E eu interrompo aqui a leitura. E eu quero dizer ao irmão e à irmã que eu quero conduzir esta reflexão a partir de 2 perguntas. E a primeira eu faço agora. Eu queria perguntar a você, por que esse homem, ainda jovem, filho de Isaque, neto de Abraão, 2 grandes patriarcas, por que esse moço, com essa linhagem familiar, se encontra numa situação dessa? Em meio a uma viagem que haveria de ser muito longa. E diz o texto que ele sai de Berseba, lá no sul da terra de Canaã, próximo à península do Sinai. Ele sai dali em direção a Harã, lá na Mesopotâmia, em meio à parentela de seu pai e dele mesmo. Uma viagem longa. E ele faz essa viagem, segundo o texto, sozinho. Não há indicação qualquer de que estivesse acompanhado de alguém. E nessa primeira etapa de sua viagem, porque a noite chegou, num lugar ainda desconhecido e que lhe pareceu melhor para descansar, ele toma uma pedra, faz dessa pedra um seu travesseiro, provavelmente deve tê-la forrado com pele ou algum cobertor, e ali ele se deita para dormir. E eu pergunto a você, por que esse jovem, filho de Isaque, neto do patriarca Abraão, se vê numa situação de condições tão adversas
e desconfortáveis? A resposta você vai encontrar em versículos anteriores que eu não vou ler, mas que depois você pode consultar. Além do mais, a história é muito conhecida. Nos capítulos 25 e 27, que antecedem o texto que acabamos de ler, você vai entender por que esse jovem Jacó se encontra nessa situação. Ele que tinha todo o conforto em casa, porque era filho de Isaque e neto de Abraão. É porque, na verdade, ele havia enganado o irmão em duas oportunidades, que você deve se lembrar muito bem. E lá nos capítulos 25 e 27 você vai lembrar dessas histórias. A primeira vez, ele toma do irmão Esaú o direito da primogenitura. Isto oferecendo a Esaú um simples prato de lentilhas, pedido por Esaú, que chegara da caça com fome e percebeu aquele cozinhado preparado por Jacó e dele pediu um pouco. Jacó valeu-se dessa oportunidade para tomar do irmão, do primogênito, o direito que a primogenitura lhe dava. As vantagens, os privilégios. E Esaú deve ter pensado, mas de que me adianta o direito da primogenitura e as eventuais vantagens que ela pode me dar se eu morrer de fome? Jacó, meu irmão, dá-me um pouco desse teu cozinhado. É isso que eu quero. Jacó faz com que Esaú jure por este momento e abre mão do seu direito de primogenitura. Engana o irmão. Numa segunda oportunidade, agora contando com o apoio da própria mãe, ele vai enganar o seu pai, tomando de Esaú, de novo, a bênção do pai que lhe cabia. E ele, fazendo-se passar por Esaú, com a ajuda da mãe, ele toma a bênção de seu pai Isaque. Era um enganador. Por duas vezes se aproveitou do irmão e enganou o próprio pai. A mãe, sabendo da ira de Esaú por ter descoberto a traição de seu irmão, ela temendo pela vida do filho Jacó, porque Esaú ameaçava matá-lo, convence Isaque a despedir Jacó para ir à terra da sua parentela, lá em Harã, na Mesopotâmia, sob o pretexto de buscar uma esposa para ele. Aí está porque esse jovem Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão, se vê nessa situação desconfortável, porque era um fugitivo do irmão, porque enganara o irmão por duas oportunidades. E numa delas, contando com o apoio da própria mãe. Está aí respondida a primeira pergunta. Por isso, agora eu prossigo na leitura do texto, tomando agora os versículos 12 e 13 do livro de Gênesis, capítulo 28, onde lemos assim: E Jacó sonhou, exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque.
a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Aí a segunda pergunta. Por que Deus, sabendo do que Jacó fizera, da sua atitude desleal com o seu irmão e até com o próprio pai, por que Deus agora o privilegia com um sonho tão extraordinário? É tudo muito contraditório, não é? E essa é a pergunta que faço a você agora, à luz desses versículos lidos. E onde está a resposta? Nos mesmos lances a que nos referimos anteriormente. Lá nos mesmos capítulos 25 e 27. Lá, Jacó engana o irmão e toma-lhe o direito da primogenitura. Lá, ele engana o pai com a ajuda da mãe e recebe a bênção que caberia ao seu irmão Esaú. Ali mesmo, e por causa disso mesmo, nós temos a resposta a essa segunda pergunta, que foi e é: por que Deus agora privilegia esse moço enganador com um sonho tão admirável? Ah, é porque esse moço enganador, esse moço usurpador, demonstrou com isso, a despeito do que fez, um imenso interesse pelas coisas de Deus. Coisa que Esaú não demonstrou. Pelo contrário, abriu mão do direito de sua primogenitura por um simples prato de lentilha. Não deu a mínima. Não foi assim com Jacó. Jacó fez o que fez, agiu de forma desleal, mas no fundo ele estava revelando um profundo interesse pelas coisas do Senhor. Ah, eu quero isso para mim. Eu quero esse direito de primogenitura e todos os privilégios que ela oferece. Eu quero a bênção de meu pai, a mesma bênção que ele recebeu de meu avô Abraão. Eu quero isso para mim, isso me interessa, tenho gosto por isso. E é por causa disso, Deus, conhecendo o íntimo de Jacó, a despeito de saber o que fez, lhe oferece a visão desse sonho extraordinário. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Aí eu sei o que fizeste, Jacó. Eu sei como enganaste o teu irmão. Eu sei como ludibriaste o teu pai com a ajuda da tua mãe. Mas eu sei também o quanto prezas as coisas dos céus, as minhas coisas, porque foi por elas que fizeste o que fizeste. Por isso eu te permiti sonhar este sonho. E o sonho de Jacó foi mais do que um sonho. Percebam bem o que diz o versículo 13 que lemos. Perto de Jacó estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Ah, ele não sonhou apenas. Pareceu-lhe um sonho, mas o sonho de Jacó foi um sonho real. Deus está neste lugar
e eu não sabia. E é assim que Deus faz com os que se interessam pelas coisas do Senhor. Não dispensa as consequências dos atos dos seus. Não livrou Jacó do desconforto, da viagem longa. Não livrou Jacó do que viria pela frente, porque ele estava indo para a casa do seu tio Labão. Lá ele não seria o filho de Isaque, lá ele não seria o neto de Abraão, lá ele seria o sobrinho de Labão, lá ele seria servo, e assim foi por muito tempo. Deus não o dispensou das responsabilidades dos seus atos, mas também Deus, por conhecer as intenções dos seus atos, não o abandonou. Antes, o consolou, o animou com promessas extraordinárias. É assim que Deus faz conosco. Muitas vezes nos encontramos em situações muito desconfortáveis, em situações muito adversas, quase sempre em consequência das nossas decisões equivocadas. Deus não nos libera das nossas responsabilidades pelos nossos atos, mas Deus não nos abandona se em nós há um sincero e profundo interesse pelas coisas dos céus. Que seja assim com você também, em nome do Senhor. Amém. Assim como no domingo passado, ao longo de todo este mês de aniversário da igreja, temos na nossa celebração dominical este momento especial, onde damos voz a algumas famílias da igreja, que nos falam um pouco da sua vivência no seio desta comunidade e do lugar que esta igreja tem ocupado em seu seio, em seus corações. Com a voz, famílias da Igreja Presbiteriana de Copacabana. Bom dia, irmãos. Estamos aqui em família e a Raquel lá de Portugal para dizer o quão importante é a Igreja Presbiteriana nas nossas vidas. Agora com a palavra da Dona Eunice. Eu fiquei emocionada quando Helen assumiu como regente do Coro A Ideia, porque eu lembrei que quando ela era bem menina ainda, eu já tocava piano, já cantava, e Dona Ideia sempre observando. Ela chegou um dia para mim, a senhora, e disse assim: minha irmã, você quer saber de uma coisa? O dia que eu não estiver mais aqui, quem vai me substituir é a Helen. Então, nós chegamos aqui nos anos 70, aí no final dos anos 80, eu conheci o Júnior. Nessa igreja nós nos casamos, não neste templo, mas com os pastores dessa igreja, Reverendo Geraldo, Reverendo Miguel, Reverendo Vladimir. E aqui nessa igreja nasceram Rebeca e Raquel e foram batizadas pelo Reverendo Geraldo. E todos nós cantamos sempre no Coro A Ideia Moraes. Eu também regi o coro jovem da igreja. Meu pai foi presbítero nessa igreja e depois foi pastor também dessa igreja. Então nós temos uma ligação muito grande. Eu fui eleito diácono, fui eleito depois agora presbítero. Isso. A nossa ligação então tem sido sempre muito grande com essa igreja. Então, parabéns, Igreja Presbiteriana de Copacabana! Olá a todos! A história da Igreja Presbiteriana de Copacabana e a história de nossa família estão intimamente ligadas. Foi ali que tivemos a oportunidade de conhecer a Palavra de Deus. Foi ali onde Deus se mostrou de forma tão clara, tão nítida, através do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça e a sua presença constante em nossas vidas. Foi ali que tive a oportunidade de conhecer o amor da minha vida. É ali que nós temos criado nossos filhos, Mateus e Valentina. Hoje eu sou professora da Escola Dominical Infantil, Paulo é presbítero e nossos filhos fazem parte do grupo de adolescentes. Por esse motivo, estamos aqui hoje para homenagear a nossa amada igreja. Igreja Presbiteriana de Copacabana, feliz aniversário! Boa tarde a todos, eu me chamo Rodrigo. Eu sou a Milene. Eu sou a Marina. Eu sou o Gustavo. Eu sou a Daniela. E nós somos a família Mulatinho. Eu e Milene, nós frequentamos
a Igreja Presbiteriana de Copacabana desde criança, onde fizemos nossa profissão de fé, aonde eu me casei com a Daniela e meus filhos foram batizados. E nesse mês de aniversário, setembro, nós desejamos um feliz aniversário da Igreja Presbiteriana de Copacabana! Havendo acolhido hoje como pregador especialmente convidado nosso amado pastor, o reverendo Miguel Marques Rodrigues, temos ainda a alegria de tê-lo orando em favor da nossa igreja, agradecendo a Deus pelos seus 107 anos e rogando renovadas bênçãos sobre esta comunidade. Vamos falar com Deus na voz do pregador desta manhã. Deus bendito, que escreves a história do teu povo. Por tuas mãos nós temos guardado todo esse tempo em que tua bênção foi distintiva em nosso meio. 107 anos de vida organizada, tempo de muito fruto, resultante de tua ação que abençoa e que nutre a vida da tua igreja. Por tudo o que tens feito neste ambiente, nós te damos graças, já antevendo muito mais do que farás ao longo do tempo que se segue. Em tudo isso, as marcas da tua presença, da tua soberania. Por tudo o que fizeste, que fazes e farás, damos-te graças em nome de Jesus, o Senhor da Igreja. Amém. Na semana que passou, no dia 8 de setembro, a Igreja Presbiteriana do Brasil esteve celebrando uma data muito especial, o Dia dos Seminários e dos Seminaristas. E ao longo de todo este ano conciliar de 2020, por designação do Presbitério do Rio de Janeiro, temos a alegria de contar conosco, atuando em nossa comunidade, o seminarista Gerson Neto, por quem estivemos orando ao longo desta semana e reforçamos hoje a nossa palavra de carinho e de encorajamento para que prossiga nesta caminhada vocacional, rogando ao Deus bendito que continue a fazer florescer esta sua vocação e esta sua candidatura, a fim de que nela colhamos mais um ministro do Evangelho, mais um pregador da Palavra de Deus. Ouvimos o seminarista, que preparou para nós também hoje uma palavra para a edificação da igreja, com a voz deste servo do Senhor, que fala da parte do Deus vivo. Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, do versículo 33 a 34, diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. O tempo moderno é um tempo cheio de preocupações, mas isso não vem de hoje. Jesus já falava, já nos ensinava a como lidar com a ansiedade, com a preocupação excessiva com o futuro. 3 coisas que o Senhor nos fala nesse texto e que marcaram meu coração quando eu meditei sobre essa passagem. Primeiro é que enche o seu coração não com a preocupação. Nós temos que nos preocupar sim e trabalhar, nós temos que estudar, nos precavermos quanto ao futuro, mas essa preocupação não pode ser dona do nosso coração. Nós não podemos ser reféns da preocupação com o futuro. Segundo, nós temos que reconhecer que Deus reina sobre as nossas vidas. Temos que buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, porque nós cremos que Ele dá o provimento. Nós cremos e vivemos com a confiança e a gratidão de saber que Ele cuida de nós, e nós não podemos nos esquecer disso. E a terceira e última coisa é que basta a cada dia o seu próprio mal. E Jesus, quando fala isso, Ele nos explica, nos explicita que cada dia a graça dele se renova sobre nós. Amanhã nós teremos novos problemas, sim, mas teremos também novas forças para lutar contra esses problemas. Teremos nova provisão. Nós não ficamos desamparados quando andamos com Jesus. Ele cuida de nós todos os dias. A gente se preocupa com hoje porque a gente sabe que amanhã Ele também cuidará de nós. Você quer se livrar da ansiedade e da preocupação? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
porque Deus cuida de nós. Deus cuida de nós e nos sustenta. Que você tenha uma semana abençoada, cheia de Jesus no seu coração. Falando em nome do Conselho, trago notícias à igreja quanto às obras que têm sido realizadas em nossos espaços físicos. A Igreja Presbiteriana de Copacabana é uma igreja que tem um patrimônio privilegiado, porém complexo e de manutenção custosa. Mas ele tem sido alvo das nossas atenções. Temos tomado todas as providências para a revitalização dos nossos espaços, a fim de que quando retomarmos as atividades presenciais, tenhamos uma igreja novinha, com instalações seguras, confortáveis e adequadas para o desenvolvimento das muitas atividades que têm lugar aqui. Prosseguimos enfrentando ali os desafios do nosso edifício de educação cristã. Você já pode ver imagens da nossa fachada totalmente diferente do que havia antes, revitalizada, mais bonita, e agora estamos trabalhando nos seus 2 primeiros pavimentos, na área interna, revitalizando as salas, trocando toda a rede elétrica. Vai ficando um resultado muito bonito, que nos entusiasma, nos encoraja a seguir em frente. E nós prevemos que ao final deste trabalho teremos salas novas para as nossas crianças, os nossos adolescentes, as nossas classes de escola bíblica dominical e a nossa oficina de costura Alice Costa Marques. Seguimos em frente, ainda há muito por fazer e contamos com o seu apoio, a sua participação, honrando o seu compromisso de sustento à causa da igreja, para que levemos adiante toda esta empreitada e a concluamos a contento. Sigamos com fé, pois Deus é conosco. Estamos chegando ao final de mais uma celebração do culto do Senhor e no próximo domingo estaremos reunidos mais uma vez aqui através do nosso canal no YouTube. E no domingo seguinte teremos a alegria de receber como pregador especialmente convidado o reverendo Cid Pereira Caldas, muito digno presidente do Presbitério do Rio de Janeiro e pastor da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Não podemos encerrar esta celebração sem registrar mais uma vez a nossa gratidão a Deus pela vida do reverendo Miguel Marques Rodrigues, o pregador deste dia, rogando ao Senhor que renove suas bênçãos sobre o ministro, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Vamos passando a oração final, faremos juntos a oração que aprendemos com o Senhor Jesus, a oração do Pai Nosso, e ao término da mesma receberemos a bênção do Senhor, que há de ser impetrada pelo pregador desta manhã. Falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todos. Em todos permaneçam, não somente agora, não apenas aqui, mas em todo lugar e para sempre. Amém.